O protagonista reflete sobre sua aparência comum, suas habilidades medianas e o fato de nunca ser notado na multidão. Ele reflete sobre sua vida futura após a universidade, supondo que terá um emprego rotineiro das 9 horas às 17 horas. É apresentada uma garota chamada Chu Jian, inteligente, atlética, gentil e compreensiva, admirada por todos. O protagonista observa que Shu, como herdeiro da família, herdará os negócios da família e que existem linhas paralelas entre eles que não se cruzam. Shu convida alegremente o herói para almoçar junto, levando leite e pão. Ele recusa, alegando sua agenda lotada e seus inúmeros casos extraconjugais, o que deixa a moça chateada. Shu sugere que se encontrem amanhã, mas o herói recusa novamente, acreditando que deve fazer a melhor escolha para ela. Chateada, Shu pergunta se ele a está evitando porque ela demonstrou muita emoção ou foi muito grudenta. Ela admite que tem medo de perdê-lo e, por isso, decidiu fazer uma confissão sincera. O herói recorda que eles costumavam se dar bem, mas depois da confissão, o relacionamento deles mudou. O irmão do herói o chama para olhar pela janela, mas ele está ocupado jogando em seu tablet e não quer ser distraído. O herói ainda está distraído e pergunta, surpreso, o que está acontecendo na janela. Ele e seu irmão olham pela janela e ficam chocados ao ver uma garota acendendo velas no quintal. Uma mensagem luminosa de velas surge na rua com uma confissão, o que causa alegria entre os heróis. O herói fica surpreso ao descobrir que a garota que conheceu recentemente preparou uma surpresa dessas para ele. Enquanto isso, uma amiga diz a Chu Jian que ela é a melhor e mais bonita garota da universidade e pergunta como ela se sente em relação à atenção dos outros. Chu Jian pergunta, pensativa, se as ações dela criarão problemas para o herói. Uma amiga convence Chu Jian de que ela é a mais talentosa e bonita, mas Chu ainda está preocupada com os possíveis problemas do herói. A amiga pergunta por que Chu não pensou nas possíveis dificuldades antes, e Chu admite com um sorriso que simplesmente não havia pensado nisso. Uma amiga decide incentivar Shu a tomar uma atitude decisiva e lhe conta que viu o herói na biblioteca com outras garotas, para motivá-la. Shu Jian decide se confessar pelo bem do mais novo e diz que fará isso. Shu Ren declara seu amor em voz alta e convida o herói para ficarem juntos. Os irmãos do herói ficam surpresos e discutem o fato de ele ter conseguido despertar sentimentos no mais velho. O herói, apresentado na forma de um gato, foge de seus irmãos e diz que isso é impossível para ele e para o mais velho. O herói se cobre com um cobertor e pede para não ser perturbado enquanto dorme, mas seus amigos tentam acordá-lo. Um dos irmãos conta ao herói sobre a confissão da mais velha, que está embaixo, e o herói reflete que não tem resposta para ela. Os irmãos ficam admirados com a sorte dele e zombam dele, e um deles diz que o terceiro irmão sempre terá problemas. O herói no cobertor acha que o mais velho está se sentindo muito sem jeito agora. Ele acha que não é adequado para a mais velha, porque a mais velha, Gao Yan, é a mais adequada para ela. Na biblioteca, o herói repara em Gao Yan e ouve dizer que ele é o presidente do grêmio estudantil e o rapaz mais bonito da universidade. Um homem alto, de cabelos longos e loiros, se aproxima do personagem principal na biblioteca e se apresenta como Gao Yang. Gao Yang pede silêncio às pessoas ao seu redor, lembrando-as de que aquele é um espaço em uma biblioteca. Gao Yang diz ao herói para não ficar nervoso, e Shu Fei admite que veio até aqui por causa de Chu Jian. O herói explica timidamente que conheceu Chu Jian recentemente e que não há nada sério entre eles. Gao Yan afirma calmamente que será o futuro marido de Chu Jian, o que choca o herói. Gao Yan afirma que as famílias já haviam se casado quando eles eram jovens, mas Chu Jian se recusa constantemente, porém ele não vai desistir e espera pelo apoio de Shu Fei. A protagonista está perplexa e não consegue responder, enquanto lhe explicam que Chu Jian foi escolhida por seu pai como herdeira da família. O pai de Shu determina que ela precisa de um marido para ajudá-la a administrar a empresa, mas somente se Shu o amar de verdade. Gao Yan diz a Shu Fei que se Chu Jian fosse uma garota comum, ela poderia se apaixonar por quem quisesse, mas agora ela é responsável pela empresa. Gao Yan adverte que um passo em falso pode levar ao colapso do futuro de Chu Jian, demonstrando a gravidade da situação. Gao Yan, com um sorriso gélido, questiona se o amor poderá ajudar Chu Jian a administrar o dinheiro e sobreviver nos negócios caso surjam problemas sérios. Ele pergunta, em tom ameaçador, se o marido fracassado dela a levará à morte. Chu Jian pensou baixinho que esperaria que a mais nova a aceitasse, percebendo que havia se declarado de forma abrupta demais da última vez. O protagonista relembra uma conversa anterior através do vidro. Tenta explicar, mas ouve como resposta que está tudo bem. Chu Jian deixa o herói ir com uma leve tristeza, dizendo que se ele tiver negócios a fazer, pode ir, e que amanhã ela lhe comprará leite novamente. O herói caminha pelo corredor, suspirando e pensando sobre o relacionamento. De repente, ele se depara com Gao Yan,
que se vira para ele de forma demonstrativa. O herói cumprimenta Gao Yan com um sorriso nervoso. No amplo salão, outra garota se surpreende com a coincidência e diz que não esperava encontrar o herói ali. Gao Yan lidera o herói com confiança em meio a um grupo de pessoas. O personagem principal declara com convicção que nunca pensou na mais velha e que não há nada entre eles. Dois personagens discutem como suas palavras não foram levadas a sério da última vez. Gao Yan dá um soco forte no rosto do herói. O herói jaz no chão, espancado e ensanguentado, tentando explicar que seu superior o havia compreendido mal. Gao Yan cerrou o punho e disse em tom de deboche que só um tolo acreditaria que não havia nada entre eles. Ele grita que Chu Jian não é uma garota que possa ser tocada por um herói e ataca novamente. O protagonista é arremessado para longe do impacto com um grito, quebrando a cerca no telhado do prédio. O herói cai no desconhecido, atravessado por um vórtice de energia e gritando de medo. Um clarão imenso e uma explosão iluminam o céu no local da queda. O herói acorda no fundo da cratera com roupas diferentes e solta um grito confuso. O herói recobra a consciência, sentindo dor, e fica surpreso ao perceber que, após cair de tal altura, permaneceu ileso. Ele avista cogumelos reishi raros perto de uma árvore e fica surpreso com a presença deles. Olhando em volta, ele se pergunta por que existem tantos materiais raros por perto. O herói se pergunta se foi parar no paraíso, pois há muitos cogumelos ali, embora esperasse encontrar anjos. Uma mulher e seu filho passam por ali e ficam intrigados com a alegria dele em relação aos cogumelos venenosos. O herói descobre que os cogumelos são considerados venenosos, e ouve dizer que todos os anos alguns cientistas daqui enlouquecem. Ele argumenta que não pode estar enganado, pois estudou com os mestres da medicina chinesa e está convencido de que se trata de fato do cogumelo reishi. O herói percebe que a mãe e a criança estavam vestidas com roupas antigas e começa a suspeitar que entrou em outro mundo. Absorto em seus pensamentos, ele compara como se sente com a aparência do seu corpo, mas não percebe nenhuma mudança. Subitamente surge um cavalo, o que reforça ainda mais o caráter incomum e antigo deste mundo. Uma garota ruiva corre em direção a um cavalo ferido, gritando de medo, e um jovem reage com medo ao se aproximar. O cavalo cai no chão em meio a uma nuvem de poeira, e um menino de túnica azul percebe a menina ferida e reflete sobre a situação. Uma menina ruiva jaz inconsciente na grama, atingida por uma flecha. O homem a examina e determina que ela sofreu um ferimento no peito que pode estar envenenado. O jovem agarra a flecha e a arranca do peito da moça. Uma energia mágica e brilhante, na forma de linhas douradas e uma borboleta, irrompe da ferida da garota. O jovem fica surpreso quando o brilho dourado da borboleta o envolve também. A noite cai e o rapaz decide que o mais importante agora é curar o ferimento da moça. A garota recobra os sentidos perto de uma fogueira e pede água, deitada ao lado de um rapaz na floresta. O rapaz sorri e diz à rapariga que ela finalmente acordou. A garota lentamente recobra os sentidos e abre os olhos, vendo um rapaz à sua frente. O rapaz sorri e oferece-lhe um copo de água quente, segurando a tigela fumegante perto do rosto dela. A garota ruiva se esforça para se levantar e olha para o rapaz com desafio, apesar do ferimento. O rapaz a avisa para não se levantar, pois está ferida. O rapaz se apresenta dizendo o nome e pergunta o nome da moça. O cara ri e diz que o encontro deles é obra do destino. A garota agarra sua espada com firmeza, os olhos faiscando de raiva, e o rapaz fica surpreso com sua reação. A garota com a espada ataca, desferindo um chute rápido na direção do rapaz. O rapaz insiste que não estava zombando dela, e se justifica perguntando se chamá-la de bonita era realmente uma zombaria. A garota pergunta com firmeza se ele sequer se atreve a falar, insinuando ameaçadoramente que quer morrer. E o rapaz, assustado, declara que ela está sendo muito ingrata, pois ele acabou de salvar a vida dela. A garota ameaça que, se ele ousar chamá-la assim de novo, ele buscará a própria morte. E o rapaz, em pânico, pede que ele não se vingue da gentileza, pois ele acabou de salvar a vida dela. Ela pergunta, surpresa, se ele fez um curativo em seu ferimento. O rapaz responde calmamente. Caso contrário, o quê? E a moça pergunta se isso significa que ele é seu benfeitor. A garota diz que, se ele realmente a salvou, sua família certamente o agradecerá, e o convida apenas a pedir o que quiser. Ela pode fazer tudo. O rapaz pergunta, todo animado, se ela realmente consegue fazer tudo. Ele a convida, em um tom sonhador, para ajudá-lo a se tornar imperador e conquistar o mundo juntos, compartilhando a glória entre eles. A garota acusa furiosamente o rapaz de querer iniciar uma rebelião, ameaçando-o novamente com uma espada. O rapaz respondeu com uma piada, lembrando-a do que ela havia dito. E a moça, irritada, o aconselhou a ter cuidado com suas piadas, senão ele poderia pagar com a cabeça. Ele admite que não é daqui, que acabou de chegar e não entende as regras locais. E então pergunta onde elas ficam, ao que a moça responde que é no estado de Dayan. O rapaz fica surpreso, sem entender se tal dinastia existe na Terra, e pensa que talvez tenha ido parar em outro mundo, decidindo então descobrir mais conversando com a garota. O rapaz se apresenta como Xu Fei e admite que não sabe como se dirigir à moça. E ela, arrogantemente, se intitula Huangfu Shengnan, margravina de Baizhou do estado de Dayan.
O rapaz pergunta surpreso se as meninas podem ser margravinas. A garota fica indignada, perguntando se uma mulher não pode defender sua pátria. E o rapaz responde prontamente que a admira. Huangfu Shengnan diz que sua família é uma das 3 mais importantes do império e ocupa uma posição de destaque, podendo a maioria de seus pedidos ser atendidos por sua família. E Xu Fei promete ser cortês. O rapaz pensa que, se ela tem um círculo de amigos tão forte, não precisa ser especialmente educado, e considera os possíveis benefícios de conhecê-la melhor. A garota percebe subitamente que sua armadura de peito sumiu e, em choque, pergunta onde está. Ela grita horrorizada com a armadura no peito, e o rapaz explica que atirou para ajudá-la depois que ela foi ferida por uma flecha. Huangfu Shengnan, corando, acusa o rapaz de ter removido sua armadura sem permissão, e ele se justifica dizendo que ela estava inconsciente e em estado crítico. A garota diz que é um absurdo, mas o rapaz se defende dizendo que estava apenas enfaixando o ferimento dela, e que não tinha más intenções. Huangfu Shengnan percebe algo estranho em seu corpo, e o rapaz, olhando para ela confuso, pergunta se algo incomum aconteceu com ela. O rapaz ficou surpreso que a moça tenha conseguido andar a cavalo com um ferimento tão grave e se recuperado tão rapidamente. A garota, desconfiada, pergunta se ele tocou em seus seios, o repreende e, furiosa, desembainha sua espada. A garota corre furiosamente atrás do rapaz com a espada, e ele foge em pânico, perguntando se ela realmente quer matá-lo. O homem para horrorizado e fica indignado com a possibilidade de ela matá-lo só por ele tê-lo tocado, justificando-se ao dizer que tocou em seu peito para curá-la. A garota concorda inesperadamente que isso é verdade, e admite que não presta atenção à diferença entre homens e mulheres há muito tempo. Então, não mataria ninguém por isso, já que serviu no exército por 8 anos. O rapaz, indignado, lembra-lhe que ela já o atacou com uma espada 3 vezes em ocasiões diferentes. A garota explica seriamente que a primeira vez foi por grosseria durante a reunião, e a segunda, por comportamento arrogante. Ela cora e declara que o atacou pela 3ª vez porque ele tocou em sua marca de nascença. A garota explica que a marca de nascença em forma de fênix no peito das meninas do clã Huangfu desaparece se um homem a tocar. O rapaz fica surpreso ao admitir que isso realmente parece ser verdade, e se pergunta o que é essa marca de nascença mágica e como ela funciona. A garota explica que as moças da família Huangfu são sempre fiéis e honestas. A marca de nascença fica em um lugar escondido e não deve ser tocada por estranhos, e se isso acontecer, então ela deve se casar com essa pessoa. O rapaz, chocado, pergunta novamente como uma marca de nascença pode determinar o destino de alguém para a vida toda. Aconselha-a a abandonar tal costume e pergunta o que aconteceria se o pai ou o irmão dela tocassem acidentalmente na marca. Ela explica que uma marca de nascença só desaparece se alguém a tocar, e na família Huangfu não existem regras rígidas, todos mantêm a calma. O rapaz diz para ela não levar essas tradições tão a sério, secretamente feliz por não ter que se casar, porque, embora ela seja bonita, é muito agitada. A moça pergunta a ele, de maneira reservada, se ele realmente não quer se casar com ela, e o rapaz se justifica dizendo que simplesmente se sente indigno de uma moça assim. Ela diz que, se ele não quiser se casar com ela, então ela tem outra solução. A garota acrescenta que, se um estranho tocar na mancha, a única opção restante além do casamento é executar essa pessoa, já que a filha de Huangfu não tem o direito de perder sua inocência. O jovem, sorrindo, garante a ela que a família de Huangfu não fará mal à filha e a aconselha a não tomar decisões tão sérias precipitadamente, acrescentando que, após um assassinato, a marca de nascença retorna ao seu lugar. O cara lembra a ela que acabou de salvar a vida dela e ainda não pagou a dívida. A garota declara calmamente que, independentemente da situação, só terá que agradecê-lo na próxima vida, mas observa que está lhe dando uma chance apenas por gratidão, pois já teria matado qualquer outra pessoa. Uma garota com um semblante melancólico sugere conversar sobre casamento, e um rapaz fantasiado de raposa concorda obedientemente e a chama de esposa. O rapaz, enquanto pensava, decide nervosamente que, se chegasse a esse ponto, aceitaria o casamento. A moça explica, irritada, que até se casarem não há necessidade de chamá-la de esposa e pede que ele a trate pelo primeiro nome, ao que o rapaz concorda imediatamente. Ela explica que antes, as moças da família Huangfu podiam casar com homens de fora, mas agora ele terá que se juntar à família dela. O rapaz demonstra que, como um jovem com ideias modernas, não se importa de ser sustentado pela esposa e reconhece a sua inesperada boa sorte. Ele esclarece que, se de repente não quiser mais ser genro, poderá ser morto. A garota confirma isso seriamente com o olhar. A garota, com uma expressão completamente séria, responde que realmente pode, e o rapaz entende que não tem escolha. O rapaz ri alegremente, dizendo que teve sorte de ser casado, e a moça esclarece que poderia tê-lo matado, mas decidiu casar-se com ele em gratidão por ele ter salvado sua vida. Huangfu Shengnan declara solenemente que, a partir de agora, ele é um homem de sua família e, enquanto depender de sua família, ninguém ousará ofendê-lo. Uma garota admira uma linda flor com um sorriso de admiração, enquanto um rapaz a observa surpreso.
Uma menina ruiva examina flores desconhecidas no jardim, enquanto um jovem de chapéu a observa pensativo. O homem olha para o horizonte com interesse, enquanto cavaleiros com bandeiras vermelhas correm em sua direção, causando surpresa. Os soldados cercam o casal e gritam alegremente que estão felizes em ver o Mestre Hou. A mulher declara com convicção que os generais não devem ser tão polidos, causando espanto ao homem de chapéu. O comandante do exército se aproxima do casal apaixonado e pede desculpas pelo ataque repentino dos dois exércitos. A mulher pede para agradecer ao noivo por ter salvado sua vida, pois caso contrário, ela estaria morta. O comandante do exército reage com choque, expressando em voz alta sua surpresa ao saber que a moça tem um noivo. A moça confirma que seu noivo é Xu Fei, e ele, modestamente, se apresenta e acrescenta que é meio médico. Xu Fei cumprimenta todos os presentes com um largo sorriso e acena com a mão. Os militares expressaram gratidão a Xu Fei por salvar a vida da menina. O sol se põe sobre a floresta, e uma carruagem com seus acompanhantes segue pela estrada, um dos quais deseja boa sorte e encontra Xu Fei pelo caminho. O cavaleiro pergunta, curioso, como Xu Fei conquistou o coração da moça, e ele responde que ela ficou impressionada com seu caráter e força. O segundo interlocutor repreende Xu Fei em tom de brincadeira por não ter nenhuma qualidade excepcional, por nem sequer saber andar a cavalo, e fica surpreso com o tipo de força de que estão falando. Xu Fei, que na verdade não sabe cavalgar, cai do cavalo, e um soldado próximo pede que ele não se mexa. O guerreiro olha para Xu Fei com suspeita e se pergunta por que o Mestre Hou escolheu um sujeito tão fraco. Xu Fei, dando desculpas, exclama irritado que Huang Fu ficou impressionado com sua força. E seu interlocutor fala sobre o domínio de sua família nas artes marciais e seu lugar entre os 3 melhores do mundo. Xu Fei reage com surpresa ao anúncio dos 3 primeiros colocados. Ele fica admirado ao pensar que Huang Fu Shenan era tão forte. O homem, agora em um tom mais amigável, se oferece para trocar experiências caso Xu Fei seja realmente tão poderoso. Durante a conversa, ele confirma que, quando se conheceram, Xu Fei resistiu a 3 de seus golpes, o que surpreende a garota. O guerreiro admira Xu Fei e se desculpa por suas palavras, respondendo que está tudo bem. Xu Fei se pergunta por que Huang Fu Shengnan concordou com suas palavras e se ela realmente quer que ele seja seu marido. A cidade está empolvorosa com a chegada da carruagem, e dizem que é a noiva do Lord Huang Fu, o que causa surpresa e rumores entre os moradores. Dentro da carruagem, a garota apoia Xu Fei, dizendo que ele ainda aprenderá a andar a cavalo, e o aconselha a não dar atenção à opinião dos outros. No Palácio Oriental, um homem grita furiosamente com seus subordinados por não terem encontrado informações sobre o noivo, considerando isso inútil. O homem enfurecido, apresentado como príncipe Zhao Zhen, exige saber tudo sobre seu rival por todos os meios necessários, questionando como ele ousou lhe tomar a mulher. Xu Fei e Huang Fu Shengnan chegam à mansão, e Fei fica surpreso com a nobreza dela. A garota diz que estará ocupada, então pede a Huang Qi que acompanhe Xu Fei nas férias, e Fei agradece. Xu Fei pergunta a Huang Qi se a marquesa está sempre tão ocupada, e ele fica surpreso por Fei não saber. Huang Qi explica que a marquesa tem muito o que fazer, e raramente está em casa, e acrescenta que o ataque foi realizado por um dos homens da marquesa, pois ela teve que se ausentar para investigar um assunto importante após a reunião no palácio. Xu Fei fica surpreso com o fato de a marquesa ter sido atacada por seu próprio povo, mas seu interlocutor o aconselha a aguardar a explicação do senhor, visto que Huang Fu possui uma extensa árvore genealógica. Huang Qi apresenta Xu Fei como marido da marquesa e diz aos criados para obedecê-lo de agora em diante, e as mulheres o cumprimentam. Xu Fei fica surpreso com o número de servos e, em tom de brincadeira, fala sobre o mundo da riqueza, enquanto desfruta da situação. A noite cai e Xu Fei fica feliz por ter um tempo sozinho, mas é chamado. A água do banho está pronta. Após a partida de Huang Qi, a atitude dos servos tornou-se hostil, e Xu Fei sentiu que tudo ao seu redor havia mudado rapidamente. Enquanto toma banho, Xu Fei se pergunta se está exagerando em suas preocupações. De repente, uma garota entra em seu quarto, anunciando que veio servi-lo, e ele fica constrangido. A garota começa a se despir e diz a Xu Fei que está disposta a massagear seus ombros depois de um longo dia, deixando-o chocado. Xu Fei, sem saber o que fazer, exige que a garota se comporte decentemente e menciona a necessidade de discutir etiqueta. A garota, que já estava na banheira ao lado dele, fica surpresa com a inocência dele, e ele fica completamente sem jeito de se sentir envergonhado. Um cara entra em pânico na banheira e pede para uma garota sair. E ela fica se perguntando por que ele está com tanto medo se eles estão sozinhos ali. O rapaz declara ser uma pessoa muito culta, e a rapariga responde que, como já está nua, isso não importa. A garota de repente começa a gritar alto e, em tom de brincadeira, acusa o rapaz de tentar estuprá-la, deixando-o em estado de choque. Os criados invadiram o quarto aos gritos e indignados ao ouvirem as acusações. Os criados acusam o rapaz de comportamento inadequado, preocupados com a honra da marquesa. O ancião exige que o menino seja colocado no celeiro e que a própria marquesa decida o que fazer em seguida. O rapaz, furioso e confuso, pergunta o que está acontecendo.
e a garota olha para ele com um sorriso malicioso. O menino é julgado à força em um pequeno celeiro, como punição por algo que não fez. Exausto e abatido, ele percebe que, de fato, caiu numa armadilha. Sentado sozinho em um quarto escuro, ele se pergunta, desesperado, se está destinado a ficar ali para sempre. Xu-Fei agarra as grades de ferro da janela de sua cela e admira sarcasticamente sua beleza. Ele percebe que há 2 guardas sentados do lado de fora de sua cela e conclui que escapar não será fácil. Xu-Fei lamenta ter se tornado genro, pois se soubesse de tais acontecimentos, não teria se envolvido. Ele se deita na palha no celeiro e pensa, melancolicamente, que tudo o que lhe resta é dormir e morrer de tédio. Do lado de fora da janela do celeiro é noite. Os guardas estão adormecendo. Tudo está calmo e silencioso ao redor. Um dos guardas se alarma com o barulho, mas o segundo responde que não ouviu nada. Nesse instante, um vórtice de energia dourada aparece acima do celeiro. Um portal místico surge no alto do céu e um raio de luz desce, atingindo o pátio. Num pátio espaçoso, um homem varre folhas, alheio à energia vibrante que pulsa na praça. Na floresta, o mesmo homem, com uma vassoura, observa indiferentemente um raio de luz azul brilhante cair nas proximidades. O homem observa a névoa que se forma com tédio e pergunta o que está acontecendo. E nesse instante, alguém aparece na grama próxima e ronca alto. Um senhor idoso observa com ar cansado e se pergunta por que alguns alunos dormem durante a aula. Um homem se aproxima de um jovem deitado no chão e lhe diz para se levantar imediatamente, pois aquele não era lugar para dormir. Um jovem de cabelos pretos e óculos acorda e abre bem os olhos, confuso. Sentado na grama, um jovem pergunta a um zelador de escola se ele também foi parar em outro mundo. O jovem, ainda em choque, percebe que está perto da escola novamente e reflete sobre a juventude moderna. O jovem chega à conclusão de que tudo o que aconteceu foi um sonho. O jovem pergunta ao homem há quanto tempo ele estava dormindo ali, e ele responde que acabara de encontrá-lo. O homem percebe algo estranho no bolso do jovem e pergunta o que é. 2 rapazes encontram um jovem à porta e perguntam-lhe sobre a noite, presumindo que possa surgir uma relação, mas ele responde negativamente. O jovem, confuso, diz aos amigos que vai dormir um pouco, e eles discutem a proposta dele de dormir na casa da mulher mais velha. O menino se afasta dos 2 amigos e diz que vai para a cama. Os amigos conversam sobre o cansaço do terceiro irmão, sentem inveja dele e vão embora, e o rapaz pede para trazer algo para ele comer. Deitado em sua cama, o menino se pergunta se sua aventura em outro mundo foi real e relembra os perigos que enfrentou lá. Ele olha para o ginseng, que serve como confirmação do que aconteceu. Um rapaz sonha com uma mulher mais velha, imaginando o que ela está fazendo agora. Ele reúne forças, relembrando suas experiências entre a vida e a morte, e chama seu ancião para confessar seus sentimentos. Durante a conversa, ele é surpreendido por notícias inesperadas e ouve a voz preocupada da menina sobre o avô. Ele salta da cama e grita ao telefone para ela não chorar, perguntando o que aconteceu com o avô dela. A menina, com lágrimas nos olhos, relata que seu avô foi internado na unidade de terapia intensiva ontem devido a uma convulsão. O rapaz, preocupado, pergunta em que hospital ela está internada e promete ir apoiá-la. Uma menina de cabelos azuis senta-se num banco e diz que gosta da gentileza de seu interlocutor, mas que precisa esquecer o relacionamento por causa da sensibilidade de seu irmão. Ela fala ao telefone e, contendo as lágrimas, agradece-lhe, dizendo que ver a sua família seria demasiado difícil para a pessoa com quem está a falar. O rapaz fica surpreso ao perceber que a moça entende perfeitamente sua hesitação em conhecer a família dela e acha que o conhece melhor do que ele próprio. Disseram-me por telefone que o ginseng cultivado artificialmente não é adequado. 2 mulheres, uma de terno e gravata e a outra de vestido, incumbem um homem de encontrar ginseng cultivado naturalmente em uma semana, custe o que custar. O homem olha para o ginseng que está sobre a cama e repete pensativamente o seu nome. A menina garante a ele por telefone que cuidará do avô e esperará até que seu irmão reúna coragem. O cara pergunta novamente ao telefone se o ginseng recém-colhido é realmente necessário. A garota responde que com certeza tem uma, montada há não mais de uma semana. A menina conta, entusiasmada, para a mãe que seu irmão mais novo tem ginseng recém-colhido. A mulher de cabelo azul pergunta à garota de que família o rapaz é e onde ele conseguiu o ginseng. Um cara, sentado na cama e falando ao telefone, reflete sobre como sempre soube como a família da irmã o trataria. Então, tenta evitá-los. Uma menina com tranças explica emocionada para sua mãe que o rapaz é muito sensível e sempre cumpre sua palavra. A garota conta com convicção para a mãe que já se declarou para o rapaz mais de uma vez e até diz que vai ter filhos com o mais novo, algo que a mãe temia há muito tempo. A mãe está indignada e exige uma explicação sobre o que o homem fez à sua filha, revoltada com a audácia de tais palavras. A garota anuncia alegremente durante o trajeto que pedirá ao motorista para buscar o rapaz na escola. A mãe declara, furiosa, que nunca permitirá que ninguém que não seja parente entre ali. Um menino parado na rua decide que, apesar da relutância de sua família em vê-lo, a vida de seu avô é mais importante, e ele precisa ir. O rapaz fica surpreso ao ser chamado pelo nome e ao ver um carro, cujo motorista o convida a entrar.
O rapaz entra no carro e o motorista diz que a namorada dele fala muito dele, ao que o rapaz responde que entende. O motorista diz que não só ele, mas todos os empregados domésticos da senhorita Shu viram as fotografias do jovem e estão à espera que ele chegue à casa porque temem não o conhecer pessoalmente. O rapaz percebe, com um leve constrangimento, que sua irmã se esforçou muito por ele. Ele reflete sobre seus sentimentos, experimentando uma excitação interior. Ele fica surpreso ao ver o enorme hospital que pertence à família da irmã Shu e comenta que nunca esperava encontrar tamanha riqueza. Uma menina alegre com tranças encontra o herói e o cumprimenta com entusiasmo na entrada do hospital. O rapaz dá à irmã Shu uma caixa de ginseng e ela pede-lhe que não a entregue na rua. Ela o convida a entrar, querendo que todos saibam que foi o mais novo quem salvou seu avô. E o menino explica sua cautela, dizendo que se trata de ginseng selvagem. A garota sorri e diz que nunca duvidou das palavras do rapaz. E se o ginseng se revelar artificial, então ele simplesmente se enganou. O rapaz abraça a irmã com ternura e gratidão, demonstrando seus sentimentos. A garota fica surpresa e pensa consigo mesma que não esperava tal iniciativa da parte dele. O herói abraça a garota de cabelos azuis e diz que sempre quer estar perto dela, e fará tudo por ela, contanto que ela o ame. A menina em seus braços pergunta delicadamente se ele vivenciou algo ontem que ela desconhece. O rapaz fica surpreso consigo mesmo, suspeitando que ela saiba sobre sua transição para outro mundo. A garota sorri, admitindo que, caso contrário, ele não teria mudado e amadurecido tanto em tão pouco tempo. O herói dá uma risada sem jeito, e a garota começa a contar o que aconteceu ontem. Nesse momento, a mãe da menina aparece, exigindo veementemente que sua filha seja libertada. O rapaz gagueja e se apresenta, e a moça anuncia à mãe que Shufei é seu namorado, e que, após se formar na universidade, irá morar com ele. A mãe declara, furiosa, que sua filha não tem o direito de decidir se ele pode ser seu namorado. O rapaz entrega uma caixa de ginseng, pedindo primeiro para ter certeza de que o ginseng está realmente fresco. A mãe diz que mostrará esse ginseng ao médico para expor a possível mentira e provar à filha como ela pode ser facilmente manipulada. Uma mulher de cabelos azuis adverte severamente um homem de óculos que, se ele usar drogas falsificadas, não poderá mais se aproximar de sua filha. O homem entrega ao Dr. Wang uma caixa vermelha contendo o conteúdo, e o médico examina a raiz de ginseng com interesse. O Dr. Wang relata que nunca viu um ginseng tão excelente em toda a sua carreira e confirma a sua alta qualidade. A garota de cabelo azul agradece ao rapaz e o abraça, dizendo que ele é maravilhoso. A mulher mais velha diz que o fato de o menino ter salvado o pai dela não significa nada, e pergunta quanto custa o ginseng. A menina contesta à mãe, alegando que o menino não precisa de dinheiro para comprar o ginseng, e a mãe o acusa de agir por interesse próprio. A mãe afirma que o rapaz é pobre e não consegue conquistar nada por conta própria. Apenas tenta sobreviver bajulando mulheres. O cara diz que não vem de uma família boa e sabe que não é bom o suficiente para ela. O sujeito perde a paciência e declara que possui uma dignidade que não pode ser pisoteada. Ele diz à irmã para ir cuidar do avô e sai enquanto a mãe segura a menina. Nesse momento, aparece uma mensagem informando que o presidente Xia acordou. O homem caminha pensativo pelo beco, refletindo sobre se algo mudou após os acontecimentos. Ele entende que a mãe da garota ainda não mudou de atitude em relação a ele, aconteça o que acontecer. Um homem loiro com uma caixa de ginseng fala com confiança sobre seu futuro casamento, mas recebe uma resposta ríspida. O loiro fica indignado por alguém ter ousado impedi-lo, e olha para o rapaz em choque. A loira, assustada, reconhece o rapaz e fica chocada ao vê-lo vivo. Em uma cena repleta de ação, o rapaz ataca repentinamente a loira e a derruba com um soco. O homem, de pé sobre o corpo do homem caído, diz que voltou apenas para declará-lo um hipócrita, indigno de sua irmã. A loira está ferida e atordoada, sem entender como o rapaz conseguiu sobreviver após cair do último andar. O homem afirma categoricamente que já se apresentou como um fantasma que retornou à vida e ordena que não se aproximem dele nem de sua irmã. Uma garota de cabelo azul aparece e, com ódio, acusa o rapaz de crueldade e hipocrisia, lamentando ter confiado nele. O loiro assustado afirma que o sujeito é um fantasma, e a mulher de cabelo azul confirma isso calmamente. A mulher pergunta a Xiao Yan se ele realmente veio entregar ginseng, e ele confirma. A mulher explica que lhe disse para comprar ginseng fresco no leilão, e observa que Xiao Yan será quem poderá ajudar Shu Qian, e não o rapaz de óculos. A mulher oferece oficialmente ao homem $1 milhão, metade para comprar ginseng e a outra metade para mantê-lo longe de sua filha. A mulher entrega um cheque ao homem, chamando a raiz de ginseng de um verdadeiro tesouro. O homem de semblante sério desvia o olhar, e a mulher loira, com desdém, diz-lhe para pegar o dinheiro e ir embora. Um rapaz caminha sozinho pela rua, pensando que a mãe de Shu ainda dirá que ele estava com a filha apenas por dinheiro, e que Shu não vai mais querer falar com ele. O cara repara na caixa de doações e pensa. Ele declara firmemente ao voluntário que está doando $1 milhão. O voluntário fica surpreso com o valor da doação, e o rapaz responde calmamente que é possível doar essa quantia. Um voluntário com um boné vermelho pede a um menino que diga seu nome para que ele possa ser mencionado em um anúncio.
O cara acha que se der seu nome verdadeiro, eles podem começar a procurá-lo, e decide manter um nome fictício. O menino escolhe um novo nome para si, Huangfu Shenan, enquanto observa a imagem de um homem misterioso nas proximidades. Os amigos encontram um cara e perguntam por que ele parece tão triste, e a conversa ele acaba girando em torno do ginseng. Um dos amigos relata que parentes também estão procurando ginseng e prometem boas notícias. O rapaz sorri e diz aos amigos para não se preocuparem, pois o avô da rapariga está a melhorar, e acrescenta que já não tem contato com ela. Seus amigos ficam surpresos e perguntam sobre seu relacionamento com a irmã, mas são interrompidos, explicando que não vale a pena perguntar sobre os sentimentos de Chu Qian. Os amigos trazem uma caixa de bebidas, querendo beber bastante para que Chu Qian entenda quem ela perdeu e para encorajar o herói. O grupo decide enviar um dos amigos para comprar lanches e, em seguida, eles partem para o banquete da noite. À noite, os três desmaiam no dormitório, e nesse momento, uma visão misteriosa e ofuscante se apresenta, onde alguém chama por sua irmã, mergulhando em uma luz intensa. Um homem vestido com roupas tradicionais acorda na grama e entra em pânico ao perceber que entrou em outro mundo. Ele se vê em cativeiro, surpreso com sua situação, e ouve notícias do retorno da marquesa. Ao perceber que foi vítima de uma armação e enviado para a prisão, o herói teme que, se a mulher descobrir o que ele fez, será o seu fim. O herói percebe que suas pernas estão acorrentadas e se pergunta por que foi acorrentado. Uma mulher misteriosa de cabelos vermelhos e capa entra na cela, e o herói se afasta horrorizado. O homem entra em pânico e pensa que está perdido, lembrando-se de como essa mulher cruel quase o matou por causa de tradições familiares. O herói tenta se justificar e assegura à mulher que tudo não passou de um mal-entendido, e que o criado teria sido o iniciador. Uma mulher se aproxima de um homem de forma ameaçadora com o cabo de uma espada, e ele, aterrorizado, pede que ela não faça isso. O herói, em lágrimas e desespero, implora para conversar, pedindo-lhe que não seja impulsiva e que discuta tudo primeiro. A mulher avança silenciosamente em sua direção, e ele reage a esse impulso repentino com uma expressão apática. Uma mulher ruiva sai rapidamente da cela, e um homem jaz no chão em estado de choque após um golpe violento. Um homem está deitado na palha e se pergunta por que não sente dor após ser atingido por uma espada. Ao se ver de volta na cela com a mulher e o mordomo, o homem percebe que ela estava mirando nas correntes que o libertaram. Uma mulher pergunta ao mordomo, Lao Fu, se esta é a primeira vez que ele administra a mansão. E ele responde que já faz isso há mais de 30 anos. A mulher o lembra severamente de que, mesmo que o senhor cometa erros, ele ainda é um senhor, e exige saber por que ele está punindo seu povo. O mordomo, ajoelhando-se, pede desculpas e explica que estava preocupado com a reputação da marquesa por causa do marido dela. A mulher diz, com um sorriso, que acredita no marido e ordena a expulsão imediata da empregada, que supostamente o seduziu. A mulher relata que seu marido agora está sob seus cuidados e exige que ela lhe entregue as chaves do tesouro interno. Lao Fu, em silêncio e com obediência, entrega a chave à mulher. A mulher instrui o marido a pedir conselhos a Lao Fu quando necessário, e o lembra de que ele agora é a terceira pessoa mais importante da casa. E ele responde que entende. Uma mulher ruiva promete proteger um homem caso alguém se atreva a tentar ofendê-lo. O homem fica admirado e se pergunta por que as garotas gostam de gestos românticos. O homem admira a beleza e a força da marquesa. 3 personagens estão conversando na porta, e o homem percebe que pode dar ordens e assumir o comando. A mulher diz que apenas estranhos a chamam de marquesa, e que entre eles podem usar apenas o primeiro nome. O homem timidamente pergunta se isso é verdade. A mulher, constrangida, fala sobre voltar ao banheiro masculino, e o homem fica surpreso com o comportamento dela. A mulher se despe, e o homem pergunta, confuso, se deve sair. A mulher lembra-lhe que já são casados, e afirma que não precisa de se comportar como uma dama no exército, ao que o homem concorda. De manhã, durante o café da manhã, uma mulher pergunta o que aconteceu na noite anterior, e o homem fica surpreso com a pergunta. A mulher admite que só conhece a história geral e nunca ouviu os detalhes, e o homem fica surpreso por o terem deixado ir sem sequer saberem toda a verdade, e pergunta se ela tem medo de que ele tenha molestado a empregada. A mulher olha atentamente para o homem e pergunta se ele estava importunando a empregada. O homem, envergonhado, nega a acusação, dizendo que ainda é virgem, e a mulher pergunta o que é virgindade. O homem garante à mulher que não molestou a empregada, e ela diz que acredita nele. O homem se pergunta como ela pode confiar nele sem saber o que aconteceu. A mulher responde que confia nele como marido, e pergunta se ele precisa de uma concubina, já que gostou da criada. O homem pergunta, entusiasmado, se ele realmente pode ter uma concubina. Em seus pensamentos, o homem condena a instituição das concubinas, considerando-a uma manifestação de uma sociedade feudal profana que leva à degradação. A mulher reflete sobre como as pessoas a consideram cruel e indiferente à sua reputação, mas, na realidade, ela deseja um marido forte que compartilhe seu coração e alma. A mulher pergunta seriamente se ele realmente quer uma concubina e se está disposto a trocá-la por outra. O homem reflete que ela é uma mulher justa e sensata, que só pode ser comparada a alguém que esteve ao seu lado a vida toda.
O homem declara que, enquanto for marido dela, não terá uma concubina. O homem conta à mulher o que realmente aconteceu. Quando um homem e uma mulher entram repentinamente na sala, uma briga começa e eles ficam indignados com o fato de alguém ousar entrar na casa do marquês. A mulher diz, irritada, que o especialista número 1 acabou sendo um tagarela e promete resolver a situação. A empregada doméstica relata que há uma caixa na sala de estar com objetos mágicos que ela não sabe como usar. A mulher pensa em objetos mágicos e o homem sugere que talvez seja a cerveja que ele trouxe. Um homem está sentado na rua, refletindo sobre o porquê de, cada vez que atravessa entre mundos, levar algo consigo. O homem especula que, se seu palpite estiver correto, ele poderá de fato se mover livremente entre os dois mundos, carregando itens como ginseng e cerveja. O homem sonha que, se conseguir carregar uma cesta de ginseng, poderá comprar 1 milhão de latas de cerveja. E também se lembra dos tesouros exóticos da marquesa, que poderiam ser vendidos por uma fortuna. O homem acredita que, após um plano bem-sucedido, todas as barreiras entre ele e sua irmã serão destruídas. Um homem está se alegrando na varanda, segurando jarros e pensando que agora pode fazer fortuna. O homem liga para o gerente Lao Fu e pede que ele o leve ao armazém da marquesa. O gerente concorda, e o homem diz que cuidará dos tesouros e recursos da marquesa, após o que são conduzidos juntos ao cofre interno. O homem espera, com entusiasmo, que o cofre contenha tesouros em excesso, talvez até mais do que a riqueza do país. O homem planeja levar pouco, uma pérola olho de dragão e um dedo de jade sanguíneo, pensando que é insignificante. Mas se lembra de que o dedo foi avaliado recentemente em dezenas de milhões. O gerente convida o homem a dar uma olhada no cofre, mas a enorme sala lá dentro acaba por estar quase vazia. O homem acusa o gerente de esvaziar o cofre e tentar incriminá-lo, mas o gerente se justifica dizendo que jamais ousaria fazer tal coisa. O homem está indignado com o fato de o tesouro estar tão vazio, e o administrador pede que ele se acalme e explica que outros governantes eram ricos, mas a marquesa sempre foi muito avarenta e investiu tudo no exército. Ainda assim, o imperador suspeita da marquesa. Outras famílias estão à sua procura, e o homem percebe que Huangfu Shenian assumiu um fardo colossal. O homem pede ao gerente que lhe mostre os registros da casa e das lojas, para que ele mesmo possa analisá-los, e recebe a sua autorização. O homem está chateado e reclama que nem sequer consegue sonhar com riqueza. O homem chama o gerente em voz alta, que o informa delicadamente que os registros ainda estão sendo preparados, pedindo-lhe que não tenha pressa. O homem, passando o braço em volta do gerente, pergunta-lhe se ela sabe alguma coisa sobre ginseng e pede para ser levado a um lugar com uma grande quantidade da erva. Nos arredores da capital, um homem fica encantado ao descobrir ginseng de 20 anos. O homem exibe a erva dragão com surpresa, sem acreditar que isso seja possível. Os criados trocam olhares, comentando o comportamento estranho do marquês, e decidem simplesmente se acostumar com a situação. O homem diz que depois de coletar as ervas, você pode voltar para casa. Um homem, após receber uma cesta de capim-dragão, instrui o gerente a levar toda a erva para o quarto. E o gerente pergunta novamente, surpreso. O homem raciocina que só pode voltar com o que tem à mão, então precisa guardar a erva no quarto para levar consigo. O gerente questiona se realmente vale a pena trazer grama para o quarto da marquesa, argumentando que não vale a pena deixá-la ver as ervas daninhas. O gerente explica que, como o herói está noivo da marquesa e não tem casa própria, terá que dormir com ela. O herói fica indignado. Numa sociedade feudal, é errado dormir junto antes do casamento, e o gerente concorda que isso é inaceitável. Fica demonstrado que os nobres têm suas próprias regras de casamento, mas a marquesa está no campo de batalha há muito tempo e não leva essas tradições a sério. O herói reflete que, após muitos anos de solidão, irá dormir com uma bela mulher, embora isso seja inesperado para ele. O herói leva uma pancada na cabeça e perde o equilíbrio, começa a sangrar pelo nariz. A marquesa, montada em um cavalo na floresta, pergunta por que o herói não quer morar no mesmo quarto que ela. A marquesa pergunta se o constrangimento dele está relacionado ao fato de que, pela manhã, a conversa girou em torno da virgindade, e o herói fica envergonhado ao se lembrar de seu estado. O herói exclama que tem medo de ser rude com a marquesa, por ser homem, ao que ela responde calmamente que, se não houver problemas, então que durmam juntos. A marquesa explica que, se ele quiser dormir perto da grama, não há problema, já que ela está acostumada a dormir ao ar livre o ano todo. O homem, nervoso e sorrindo, com um toque de constrangimento, fala perfeitamente. Ele senta-se na cama entre os cestos de grama e se pergunta por que está tendo sensações estranhas. O herói reflete que se sente como um servo sendo cuidado pela própria marquesa. A marquesa entra na sala com um hobby curto, mergulhando tudo em nuvens de vapor. O herói repara na figura atraente da marquesa, concentrando-se nas suas curvas. Ele se pergunta como alguém poderia resistir a tal tentação, e se está pronto para se despedir de sua virgindade. O homem começa a pedir nervosamente que Shenian fale primeiro, demonstrando sua confusão. Um diálogo interno entre um anjo e um demônio leva o herói a tomar uma decisão ou a se lembrar da irmã Shu. Ainda corado e muito nervoso, o herói admite que não está pronto. É tudo muito inesperado para ele.
A marquesa, deitada na cama, diz que partirá para a cidade militar do norte pela manhã e aconselha-o a deitar-se cedo. O rapaz sorri alegremente e diz que vai dormir, deitando-se debaixo do cobertor ao lado da garota de longos cabelos ruivos. O cara está deitado na cama pensando que é um homem de verdade e que não fará nada de mal à sua esposa. Então olha para uma garota surpreso. A garota adormece rapidamente, e o rapaz fica surpreso com a rapidez com que ela conseguiu dormir com um travesseiro desses. O rapaz acorda no quarto e repara em 2 cestos brilhantes perto da porta. Ele recobra os sentidos, olha para as cestas mágicas de tesouros e exclama alegremente que sua suspeita foi confirmada. E então, alguém o chama. O acompanhante do rapaz aparece na sala e pergunta surpreso onde ele esteve desde a manhã. Um amigo se lembra de que o cara nem sequer atendia suas ligações e teme que ele possa ter enlouquecido. O homem analisa a situação e percebe que apenas os objetos que ele tinha em mãos poderiam ter sido transferidos com ele. Ele diz, com pesar, que agora vai contar para onde foi depois da festa. Ele sugere que se olhe primeiro para as cestas e ouve os palpites do seu interlocutor sobre uma caminhada noturna nas montanhas pelo bem da irmã. Um amigo pergunta ansiosamente sobre o ginseng sanguíneo e está preocupado que o sujeito possa ter feito algo ilegal. O rapaz explica calmamente que se tratam de ervas silvestres recém-colhidas e pergunta se tais ervas poderiam ser encontradas em uma farmácia. O amigo concorda, mas fica surpreso ao saber onde ele conseguiu 2 cestas inteiras. O menino pede a Liu Dai, cuja família trabalha com exportação, que venda as ervas ao menor preço possível do mercado. Liu Dai exige saber a procedência dessas ervas, pois sua família não vende nada ilegal. O rapaz admite que ainda não pode revelar a fonte, mas garante que tudo é legal. Liu Dai concorda em confiar no menino e observa que ervas tão valiosas são muito procuradas, mas que um preço baixo é necessário para obter altos lucros. O rapaz sugere distribuir os lucros entre todos, e Liu Dai observa que ele é uma pessoa boa e amigável. O menino está feliz separando cogumelos, e Liu Dai está contando a alguém ao telefone sobre a façanha do terceiro irmão e o iminente retorno do terceiro e quarto irmãos. O terceiro irmão volta para casa e encontra os outros, que ficam contentes em vê-lo, observando que, se ele não tivesse retornado, o quarto irmão teria chamado a polícia. Um dos amigos repreende o outro por beber no dormitório. Um terceiro diz que Liu Dai até se ofereceu para comprar bebidas, enquanto um quarto sugere que vejam o que Xu Fei trouxe. Os meninos olham para as cestas com surpresa e suspeitam que tantas ervas só poderiam ter sido obtidas roubando uma loja de medicina chinesa. Um amigo vestindo um paletó esportivo verde percebe que sua família está no ramo de venda dessas ervas e se pergunta se outras pessoas também conseguem ver. Ele observa que as ervas são colhidas na hora e que nenhuma loja tem esse estoque. O amigo expressa surpresa e exige uma explicação sobre onde o terceiro irmão conseguiu essas ervas. Um dos amigos percebe que a família do segundo irmão vende essas ervas e o lembra das regras, enquanto o outro diz alegremente que, em seu negócio, não podem revelar a origem, garantindo-lhe que está tudo bem. O amigo de jaqueta verde explica que essas ervas valem mais de 1 milhão de yuans e, se conseguirem estabelecer um fornecimento estável, valerão dezenas de milhões em um ano. Mas se a fonte for revelada, o terceiro irmão ficará sem nada. O amigo confirma que o interlocutor anterior está certo e diz que o chamou para tratar de negócios, contente por ter escapado da bronca do pai. O amigo de jaqueta esportiva diz que, se não houver mais notícias, ele irá para a biblioteca e aconselha a não beber nos dormitórios no futuro. O rapaz de óculos pede ao amigo que fique e o ajude a monitorar o processo de comercialização de ervas. Um amigo de paletó esportivo diz, com um leve sorriso, que eles não devem pensar que ele foi contratado por pena, mas sim para fortalecer a amizade. O rapaz de óculos explica que foi mal interpretado e acrescenta que a sua proposta de emprego não tem a ver com amizade, mas simplesmente com a necessidade de alguém que entenda do negócio. O cara de óculos brinca dizendo que os outros 2 amigos são filhos de uma família rica e que seu interlocutor vai apenas observar enquanto eles o enganam. O amigo comenta calmamente que eles não são muito espertos e jamais trapaceariam, mas, pelo contrário, dariam ainda mais. Os 2 interlocutores parecem descontentes e dizem que ele foi longe demais em suas declarações sobre os irmãos. O rapaz de óculos admite com alguma apreensão que realmente precisa da ajuda dos amigos e tem medo de que um estranho esteja demasiado obcecado com o lucro. Um amigo concorda em ajudar e diz que precisa de apenas 0,5% de lucro por mês. E o cara fica surpreso, porque normalmente cobram pelo menos 20% por esse tipo de serviço. O amigo de jaqueta esportiva sugere então encontrar outra pessoa, mas o outro amigo concorda alegremente em participar e os encoraja a comemorar o início de um negócio de sucesso. A garota de cabelos turquesa está feliz por Xu Fei finalmente ter atendido o telefone e está preocupada com ele. O rapaz de óculos sorri e diz que é ele, virando-se para a irmã. A garota de cabelos azuis diz que Yang Ming lhe contou que seu irmão estava desaparecido, o que a deixou muito assustada, mas ela está feliz por ele estar bem. Um rapaz de óculos pergunta à irmã onde ela está e se pode encontrá-la, e os amigos decidem deixá-lo em paz, pensando que ele não irá almoçar hoje.
A garota pergunta animadamente se ele realmente quer vê-la, e comenta que parece que algo importante aconteceu com ele novamente. O rapaz, corando, fica surpreso com a pergunta sobre quando ela poderá se casar com ele, e revela seus sentimentos, admitindo que não deve mais esconder segredos dela. Um rapaz com um sorriso simpático se oferece para se encontrar e conversar pessoalmente. A garota com tranças azuis diz que irá até ele porque todos os seus colegas de quarto estão lá, e ela quer conhecê-los. O rapaz pergunta, surpreso, sobre o encontro com os vizinhos, e seus amigos demonstram genuíno interesse no ocorrido. O cara disse que estava prestes a ir almoçar. A menina pede alegremente para que ela a espere e diz que chegará em breve. O rapaz concorda e se despede da irmã, enquanto o amigo se preocupa, lembrando-se do terno e da necessidade de tomar banho, enquanto o outro reserva uma mesa em um restaurante de luxo. Xu Fei, sorrindo e segurando a escada, pede aos amigos que não dramatizem o que está acontecendo. Um dos amigos gesticula, explicando que sente pressão porque não está acostumado a conversar com garotas, enquanto Xu Fei faz isso todos os dias. Xu Fei responde que os amigos estão exagerando em tudo e sugere observar como outra pessoa consegue manter a calma. Um amigo de fato de treino pede subitamente a Xu Fei para lhe emprestar o seu perfume. Os rapazes, vestidos com ternos e uniformes esportivos, anunciam que estão prontos para ir e nos lembram da mesa reservada no restaurante. Os amigos perguntam por que ele não quer ir a um restaurante ocidental ou por que planeja oferecer comida de fast food aos seus convidados. Xu Fei diz com um sorriso que a garota não se importa onde jante. Ela ficará feliz em estar ao lado dele. Um dos amigos aponta para Fei e exclama que ele é exibido, enquanto os outros observam sua postura confiante. Os estudantes na rua comentam surpresos sobre uma linda garota de cabelos azuis, afirmando nunca terem visto uma garota assim antes e sem entender por que ela foi parar em um dormitório masculino. A garota acena alegremente para Xu Fei junto com sua amiga, e os outros rapazes ficam confusos sobre por que uma garota tão atraente estaria interessada justamente nele. Um dos rapazes comenta alegremente que Xu Jian trará sua melhor amiga, considerando isso uma oportunidade. Mas o segundo o desmente imediatamente, e Xu Fei liga para sua irmã. Um amigo diz que Li Jiaxue é uma garota bonita do departamento de inglês, mas que ela não é a pessoa certa para eles. O homem de terno está confuso sobre o porquê de não ter nenhuma chance, já que Xu e Xu não são compatíveis. A garota se atira nos braços de Xu Fei. Ela agradece pelo ginseng que ajudou seu avô a melhorar, e Xu fica feliz em ajudar. Xu Fei cumprimenta Li e diz que não havia há muito tempo, e comenta que não teria vindo se não fosse pela insistência da amiga. A garota fica indignada porque eles não deveriam caluniar Xu Fei, e Li responde que ela o defende em todas as oportunidades. Xu Fei concorda que antes era muito fraco, e seu amigo ouve atentamente. Um dos amigos abraça Xu Fei alegremente e pede que ele os apresente às garotas. A garota diz, com um sorriso, que não há necessidade de apresentá-los, porque ela já conhece todos. 3 estudantes se apresentam uns aos outros em ordem de antiguidade, tendo como pano de fundo uma rua universitária. A garota de cabelos azuis percebe que Qian Shuo está em segundo lugar no ranking da universidade e conversa com ele. Qian Shuo observa, com surpresa, que seu interlocutor ocupa o 3º lugar no ranking universitário. A garota aponta para Qian Shuo e diz que ele logo estará em 3º lugar. Qian Shuo responde com uma expressão séria que nesse ritmo levará mais um ano para alcançá-lo, e os rapazes a aconselham a não ser rude com a garota. No clube, a empresa fica alarmada com a notícia de que Chu Qian saiu em um encontro com seu namorado. O homem de cabelos compridos pergunta, irritado, por que ela voltou a ver aquele homem, e a lembra de que da última vez disseram que ele havia morrido. Outro homem se lembra com tensão de que da última vez ninguém viu o rapaz cair. O homem de cabelos dourados se irrita e afirma que certa vez chegou atrasado ao hospital na frente da mãe dela, deixando claro que a história ainda não acabou. Um homem de cabelo curto pergunta seriamente a outro homem o que eles devem fazer agora. Um homem furioso, de longos cabelos loiros, ordena que todos se reúnam e visitem seu inimigo. Um grupo de amigos ri à mesa de um restaurante, discutindo o comportamento estranho de Xu Fei. Um jovem de terno provoca uma garota perguntando se ela tem alguma amiga disponível para conhecer, enquanto outro rapaz bebe de uma lata. Uma garota de cabelo azul se oferece para enviar os contatos de suas colegas de classe para que um rapaz possa paquerá-las, enquanto outra garota senta-se por perto com uma expressão sombria. Um jovem de terno ameaça Xu Fei em tom de brincadeira, dizendo que se ele machucar sua namorada, seus amigos o matarão. Xu Fei agradece a uma garota chamada Xu por gostar dele. A garota de cabelo azul sorri e diz que deve agradecer a Deus por tê-lo conhecido. Os amigos sentados por perto sorriem e pedem ao casal que pare com as demonstrações de afeto, enquanto um deles exclama em voz alta. O velho de chapéu aponta o dedo para Xu Fei e o acusa de trapaça, enquanto o outro homem pergunta se ele tem certeza disso. O velho explica que queria vender ginseng colhido nas montanhas por 100 mil para tratar sua esposa, mas foi enganado. O velho conta, com lágrimas nos olhos, que o homem fingiu ser um comprador de ginseng, e quando saiu para buscar água, roubou o ginseng e fugiu. E eles não conseguiram pegá-lo.
O idoso relatou que sua esposa não tinha dinheiro para pagar um médico e faleceu ontem, causando choque em todos os que a rodeavam. Na cantina, os alunos expressam surpresa ao saber que existe uma pessoa em sua escola capaz de roubar um objeto valioso que poderia salvar uma vida. Os outros alunos ficaram desapontados ao saber que eles achavam que o acusado era uma boa pessoa. Mas tudo acabou sendo feito em benefício da garota Shu Qian. Um jovem de óculos declara em voz alta que é possível caluniá-lo, mas proíbe insultos à sua namorada. Um grupo de pessoas na rua pergunta a um rapaz se ele sabe o que é misericórdia. E uma das raparigas fica indignada por não conseguirem falar sobre isso. Um homem de terno se dirige à multidão e diz que, se eles estão espalhando boatos, quem será responsabilizado caso a verdade se revele diferente? O jovem com o cartão diz que tem 100 mil e que, graças à sua relação com Shu Fei, poderia lhe dar esse dinheiro. E pergunta por que roubar do velho. O homem de verde pede ao idoso que descreva a localização para que ele possa acessar as imagens de vigilância. Uma mulher de cabelos compridos repreende severamente um estudante universitário, perguntando como ele pôde caluniar um trabalhador e dizendo que tem vergonha dele. O rapaz de óculos se pergunta por quê. Se ele realmente roubou o ginseng, o velho não foi à polícia, mas sim ao grêmio estudantil. A mulher de óculos coloridos explica indignada que o avô não queria envergonhar a universidade. Então recorreu a ela. E agora, ela deve resolver o problema. A garota exige que ele admita seu erro e garante que o conselho estudantil será mais benevolente se Shu Fei confessar. O velho chora e dá desculpas, dizendo que é apenas um trabalhador comum e que não consegue lidar com os assuntos da cidade. O sujeito de óculos declara abruptamente que nunca viu aquele velho e pede que ele pare de fazer cena. A mulher de óculos aponta para o homem e exige saber onde ele conseguiu o ginseng. Ela duvida que o rapaz tenha conseguido esse ginseng sozinho, porque mesmo que tivesse ido às montanhas, teria demorado mais do que ele alega. Shu Fei admite mentalmente que não pode contar a verdade sobre a origem do ginseng, porque o trouxe de outro mundo. Shu Fei sugere que, se ela não acredita nisso, deve simplesmente chamar a polícia. A mulher aponta para Shu Fei e afirma que, em vez de admitir a culpa, ele simplesmente quer manchar a reputação da universidade. 3 estudantes enfurecidos disparam acusações e exigem que alguém seja expulso da universidade. Um professor chocado disse que não esperava tal comportamento dos alunos. E outros estão pedindo ao presidente do grêmio estudantil que puna o culpado. Um dos estudantes afirma indignado que não deveria haver estudantes assim na universidade. O homem loiro consola o idoso e lhe entrega um cartão com dinheiro como pedido de desculpas. O homem loiro pergunta a Shu Fei, com uma expressão séria, por que ele fez isso? Uma mulher de óculos pede ao presidente que não aceite explicações e que prenda imediatamente o culpado. O homem de óculos afirma categoricamente que acredita no caráter de Shu Fei e o considera inocente. A multidão está discutindo o incidente e alguém está culpando Shu Qian. O homem loiro sorri e diz ao homem de cabelos negros que ele só trará vergonha para Shu Qian. O reitor aparece em cena, assume o controle da situação e promete punir o culpado. O rapaz de óculos pergunta indignado como se pode tirar conclusões quando nada foi decidido ainda em relação aos seus pais. O reitor, irritado, lembra-lhe que ele é o chefe do departamento. E então, o rapaz fica surpreso ao receber uma ligação da universidade. O homem tenta se justificar ao telefone, e nesse momento o idoso acusa o filho de ter causado a morte da esposa. O menino entra em pânico e conta para a mãe que nem tudo é como ela ouviu, e uma menina de cabelo azul aparece por perto. A garota de cabelos azuis atende o telefone e se apresenta educadamente como Shu Qian, amiga de Shu Fei e herdeira da empresa. O rapaz confirma à mãe que ela é de fato a herdeira da empresa e que está tudo bem com ele. A garota de cabelo azul garante ao rapaz que ele não precisa se preocupar com as falsas acusações. O homem loiro, na companhia do reitor e de outros adultos, os repreende por não terem usado a posição de Shu Qian para intimidá-los e exige que admitam seu erro e se retirem. A loira está convencida de que Shu Qian não seria capaz de cometer um ato que desonrasse sua família. Então considera o rapaz culpado. Shu Qian declara indignada que a investigação não terminou e que todos os caluniadores serão punidos. O homem de óculos afirma, com toda a seriedade, que os advogados de sua família acompanharão o caso até o fim. A garota de cabelo azul garante ao rapaz que ela mesma cuidará de tudo. Um homem de bigode e terno marrom diz alegremente que está feliz em ver o rosto dela novamente. A garota de cabelo azul pede ao Sr. Andrew que fale sem sotaque ocidental. O Sr. Andrew admira a boa sorte dela e admite que ela é verdadeiramente incrivelmente sortuda. O homem de bigode faz uma reverência à moça e diz que deixa tudo a cargo dela. Um homem com um monóculo se apresenta como o advogado principal da Grey Verdict e diz que ficará responsável pelo caso de difamação. As pessoas na multidão ficam surpresas ao saber que uma equipe de advogados de renome mundial chegou. A garota de cabelos verdes fica chocada com o alto custo dos serviços e diz que antes era impossível contratar especialistas desse tipo. O homem de terno ri e diz que, com aquela quantia de dinheiro, o namorado dela não teria conseguido roubar o ginseng. O homem loiro pensa, com ansiedade e raiva, que Shu Qian foi longe demais com Shu Fei e não sabe o que fazer em seguida.
Um advogado de monóculo pergunta a um senhor idoso onde exatamente seu cliente supostamente roubou o ginseng, e observa que ele não tem emprego fixo, nem meios de adquirir ginseng caro. O advogado, com semblante sério, esclarece se o interlocutor pode assumir a responsabilidade por suas palavras. A multidão está preocupada com o tom agressivo do estrangeiro, e é difícil para um trabalhador comum se opor a ele. O advogado declara categoricamente que, se o oponente não responder, será responsabilizado por desinformação, calúnia e fraude. Um homem idoso grita desesperadamente para as pessoas ao seu redor para que prestem atenção em como o estrangeiro o está tratando. A polícia informa o homem de que foi recebida uma denúncia de extorsão contra estudantes e exige que ele os acompanhe. Um idoso em pânico pede ajuda ao seu irmão Hai e solicita proteção policial. 2 estudantes discutem em tom de deboche porque o homem chama o estudante de irmão, suspeitando de uma tentativa de incriminar Xu Fei. Um senhor idoso se agarra a uma mulher de óculos, que grita furiosamente para ele não se aproximar, pois nem sequer o conhece. A mulher de óculos entrou em pânico e concluiu que Zhang Hai devia ter muita inveja de Xu Fei, senão não teria feito uma coisa tão ruim. A mulher de óculos se defende perante a multidão, alegando que não conhece o velho, e exigindo que Xu Fei explique onde conseguiu o ginseng. A garota está ao lado do homem loiro e pergunta se o reitor da universidade quer que seu povo continue sendo humilhado. Ela pergunta friamente ao homem loiro se deve revelar quem realmente ordenou que Zhang Hai fizesse isso. O homem loiro manda Zhang Hai calar a boca com raiva, e o professor admite que houve um erro e que o aluno Xu Fei foi acusado injustamente. Um policial diz a uma mulher de óculos e a um senhor idoso que eles devem ir à delegacia para cooperar com a investigação. A jovem Xu Fei e o policial discutem a importância de as vítimas de chantagem também denunciarem o crime. O advogado de monóculo declara que irá à delegacia com seu cliente. A garota agradece a todos pela ajuda e, sorrindo, chama Xu Fei para fugir com ela. Um dos alunos sugere que seus amigos sigam o casal, e o segundo se pergunta para onde ele está indo. Um dos amigos protesta, dizendo que não é legal seguir um casal, e os outros expressam desaprovação. O rapaz de suéter verde pergunta, entusiasmado, se os outros querem ver Xu e Xu fazendo amor. À noite, Xu Fei e Xu Qian passeiam no parque sob o pôr do sol rosado. Xu Fei pede desculpas a Xu Qian, e ela pergunta surpresa o que aconteceu. Xu Qian admite que não vai abandonar Xu Fei, e explica que nunca amou ninguém e não quer ser odiada. Xu Fei abraça Xu Qian e admite que gosta dela desde o primeiro momento em que se conheceram, propondo que fiquem juntos. Xu Qian, com lágrimas nos olhos, pergunta a Xu se ele pode repetir a confissão, enquanto o casal é observado secretamente por amigos. Xu responde timidamente que Xu deveria rejeitá-lo, como ele próprio já fez. Xu Qian faz beicinho e diz que, se Xu não repetir a confissão, ela continuará dizendo não. Xu promete confessar seu amor até que Xu concorde, e ela sugere que isso aconteça em um encontro, após o qual ele jura nunca mais deixá-la sozinha. Xu Fei abre a porta do seu quarto no dormitório e outro rapaz o segue. Os 2 jovens sorriem e dizem a Xu Fei que seria justo recusar sua irmã uma vez, e brincam sobre se ele tem medo de ser rejeitado constantemente. Xu Fei, chocado e com o rosto vermelho, grita: "O que você está fazendo?" Seus amigos riem e o provocam, surpresos com seu romantismo oculto. O cara de jaqueta verde levanta as mãos e diz que na verdade queria impedi-los. Uma garota de agasalho está sentada em uma cadeira conversando com a amiga sobre as qualidades daquele rapaz, e ouve como resposta que ele é o melhor de todos os homens. Ela pergunta como estão as coisas com o seu pedido, e a amiga responde que Xu Fei tem 2 cestas com ervas diferentes. A garota admite que Xu Fei passou por muita coisa e mudou muito. Uma amiga percebe que Xu Fei quer abrir um negócio de ervas medicinais e sugere que trabalhem juntas. A garota ri ao dizer que ele vai trabalhar com o vizinho. A amiga diz que Xu Fei e seu amigo só conseguem vender as ervas a um preço baixo, mas que sua família poderia lucrar com isso, e pergunta se Xu Qian gostaria de participar. Xu Qian explica com um sorriso que Xu Fei é gentil e sincera e não aceitará sua ajuda. Xu Qian, entusiasmada, tem a ideia de ajudá-lo secretamente, inflacionando os preços no mercado. A amiga diz, surpresa e um leve cansaço, que não esperava tanta astúcia da aluna mais inteligente da universidade. No dormitório masculino, um rapaz pergunta a Xu Fei se ele vai dormir fora de casa de novo. Xu Fei oferece algumas ervas aos seus amigos, avisa-os para não causarem alvoroço e pede-lhes que o desculpem caso se atrase a chegar à aula. As amigas, com um olhar cúmplice, invejam Xu Fei por passar a noite com a irmã. Xu Fei, envergonhado e cansado, pede aos amigos que parem de fantasiar. Na loja, Xu Fei pensa na garota de cabelos vermelhos e pede à vendedora que lhe venda vinho branco, vinho tinto e cerveja. Ao voltar para casa, Xu Fei adormece em seu quarto com uma sacola de bebidas, perdido em seus pensamentos. O velho, em pânico, chama o marquês e pede que ele acorde. Um jovem, recém-acordado, pergunta a Lao Fu o que aconteceu, e ele relata que a marquesa está procurando por ele em toda parte. Uma mulher ruiva entra furiosa na sala e pergunta a Lao Fu se ele encontrou o marquês. Lao Fu aponta para um jovem e diz à marquesa que ali está ele.
Lao Fu sussurra ao jovem que a marquesa nunca se atrasa para o treino e que hoje reservou um tempo para encontrá-lo. A marquesa diz a Lao Fu para pedir que todos parem de procurar, pois ela precisa falar com o herói a sós. E Lao Fu concorda. O jovem pede desculpas à marquesa, e ela, furiosa, pergunta onde ele estava e como conseguiu desaparecer tão silenciosamente. O homem pergunta, sem jeito, a marquesa se ela acreditaria nele caso ele dissesse que havia retornado de outro mundo. A marquesa, indignada, quebra a mesa e exclama que aquilo é um absurdo. O homem grita de medo e depois, alegremente, mostra à marquesa as garrafas que trouxe. A garota ruiva fica surpresa ao descobrir que, entre as bebidas trazidas, havia vinho e outras coisas. Ela pergunta se o rapaz é mesmo de outro mundo, e ele confirma alegremente. A garota comenta, desconfiada, que isso é inacreditável, e insinua que ele pode ser um espião inimigo. O cara se justifica emocionalmente, dizendo que se fosse um espião, não a teria salvado, mas sim a teria matado. Ela diz que, como ele não é um espião, pode continuar sendo seu marido. A garota garante a ele que pode protegê-lo em qualquer situação, e o rapaz, confuso, tenta responder algo. Ela olha atentamente para o rapaz e pergunta se ele quer ser seu marido. O rapaz explica, meio sem jeito, que na verdade quer se casar com ela, e que a ama muito. A garota promete não revelar o segredo dele a ninguém se ele não fizer nada contra ela e o grande reino de Yan. O rapaz garante que não fará nada contra ela ou sua casa, mas, pelo contrário, quer melhorar a casa deles. A garota ruiva, com um leve sorriso, anuncia que a residência de Zenbei agora está nas mãos do rapaz. O rapaz pergunta surpreso se ela tem medo de que ele a engane, e a moça garante que confia nele, porque marido e mulher são um só. A garota sai com suas compras e acrescenta, em tom ameaçador, que se o rapaz a enganar, ela o matará. O cara fica se perguntando se ela é uma heroína de verdade ou se só gosta de beber. E o velho pergunta se está tudo bem com ele. O velho pergunta o que o menino está fazendo na casa e se a marquesa gritou com ele porque estava com pressa. O velho diz que a cidade inteira estava em alvoroço e os soldados da marquesa estavam prontos para revirar tudo para encontrá-lo. E agora todos sabem que ele está desaparecido. O cara está seriamente surpreso que eles tenham conseguido criar tanto alvoroço para ele. O velho explica que a marquesa só pode casar uma vez, e embora se conheçam há pouco tempo, para ela o rapaz já é a pessoa mais importante da sua vida. O velho diz que a marquesa o ama muito, e o rapaz já está se dirigindo para essa saída. O rapaz sai e pensa que Shengnan é uma moça realmente admirável. Mas ele já tem uma namorada. O príncipe herdeiro, Zhao Zhen, está indignado por não ter descoberto detalhes sobre o marido da marquesa da última vez, e por ainda só saber o nome dele. Um dos ninjas relata que um homem misterioso apareceu do nada, e não há vestígios de seu passado. Outro homem mascarado observa que esse homem apareceu depois da expedição da marquesa às montanhas, onde a salvou, e sugere que ele pode ser o discípulo do eremita. O príncipe repreende seu povo por acreditar nos rumores e anuncia que um banquete festivo será realizado na residência da marquesa, no qual ele se encontrará pessoalmente com Xu Fei. O príncipe esclarece que o Ministério da Guerra deve reduzir os salários do exército do norte, e o interlocutor responde que os sucessos da marquesa são tão grandes que nem mesmo o imperador se opôs à redução. O homem, com um sorriso malicioso, comenta que o exército de Zenbei pode não sobreviver ao inverno, e que, se o pagamento for reduzido, o marquês terá problemas. O príncipe ri e diz que a culpa é da própria marquesa. Se ela tivesse casado com ele, isso não teria acontecido. O rapaz pergunta, surpreso, sobre o banquete, sentado à mesa com comida. Ele pergunta se precisa comparecer ao banquete, ao que a marquesa responde que é uma celebração para o exército de Zenbei, e, como seu marido, ele é obrigado a ir. O rapaz pergunta quando será o banquete, e a marquesa responde, daqui a 3 dias, e então pede-lhe que o ajude a abrir o vinho. O rapaz diz que nunca foi a um banquete, e tem medo de colocar a rapariga numa situação embaraçosa. Ela garante que está tudo bem, e que o banquete comemorativo do exército de Zenbei não é motivo para críticas insignificantes. A garota dá um grande gole, e fica surpresa com a habilidade com que a garrafa está lacrada. Ela elogia o vinho, dizendo que é simplesmente delicioso, e fica surpresa que uma garrafa de vidro tão transparente custe uma fortuna. O rapaz explica que no mundo deles, esse vinho não é muito caro, embora tenha dificuldade em explicar isso. A garota reflete que, se eles fossem realmente ricos, ela não precisaria se preocupar com os soldados, que nem sequer têm roupas quentes. O cara está genuinamente surpreso, porque, apesar de terem vencido a guerra, os soldados ainda não recebem seus salários. A jovem afirma, ressentida, que apesar da vitória, não recebeu nenhuma recompensa e teve até mesmo seu salário reduzido. O rapaz avisa-a para parar, porque o vinho branco é muito forte, e a rapariga queixa-se, descontente da vitória sem sentido. Ela fica ofendida por parecer inepta, e ele diz com um sorriso que ela apenas bebeu demais e que seria melhor para ela ir para a cama. A garota está deitada na cama e pensa que não quer implorar ao Ministério da Guerra, mas não pode deixar os soldados sofrerem. O homem olha para a mulher adormecida e pensa que não a ama. Ele decide que, já que desfrutará dos benefícios deste mundo, poderá ajudá-la. O menino pede à empregada que chame Lao Fu,
e ela concorda. Lao Fu está interessado nos planos do rapaz agora que tem em mãos todos os registros da casa referentes a tantos anos. Um homem com um livro nas mãos pergunta de quanto exército é necessário no inverno. O velho responde que são necessários 100.000 taéis só para roupas de inverno. O rapaz fica surpreso e pergunta o que pode comprar com 100.000. Lao Fu explica que comprar um conjunto de roupas quentes custa 1 tael. E o rapaz pensa que no mundo dele, uma jaqueta custa cerca de 300 yuans. Ou seja, 100.000 taéis é uma quantia enorme. O cara fica chocado ao perceber que se trata de 30 milhões. O homem pergunta a Lao Fu quando exatamente ele precisará do dinheiro. Lao Fu responde energicamente que o dinheiro é necessário em 10 dias. O rapaz pergunta ansiosamente se há alguma ideia de como ganhar rapidamente a quantia necessária. E Lao Fu fica admirado com a dificuldade da tarefa. Ganhar 100.000 em 10 dias. O rapaz declara com determinação que precisa ajudar a moça. E Lao Fu fica confuso sobre como isso é possível. Lao Fu aconselha cautelosamente que, se não houver outra maneira, vale a pena pedir dinheiro emprestado a Qian Renji, filho do ministro do interior. Lao Fu acrescenta que Qian Renji é conhecido como um tigre rico com milhões nas mãos. E o sujeito se pergunta por que a marquesa não lhe pediu dinheiro emprestado antes. Lao Fu explica que suas famílias estavam em conflito. A reputação da marquesa havia crescido e não havia paz. Então seria melhor solicitar um empréstimo agora. O rapaz diz resolutamente que vai tentar. E Lao Fu responde que já preparou uma carruagem para ele. Nesse momento, a marquesa acorda com dificuldade e se repreende por seu comportamento indigno. O soldado relata, ansioso, que acaba de saber que o marquês foi pedir dinheiro emprestado a Qian Renji para salvar o exército. A marquesa pergunta, irritada, quem lhe deu permissão para ir. E o soldado sugere que o rapaz está ansioso demais para provar o seu valor. O soldado diz que é tarde demais para persegui-lo, pois se ele pedir dinheiro emprestado, a reputação da marquesa ficará prejudicada. Mas ela o repreende asperamente. O guerreiro comenta, irritado, que seus subordinados estão falando demais. O príncipe herdeiro sorriu com desdém e perguntou se era verdade que Xu Fei havia ido à família Xian em busca de dinheiro. O servo confirma ao príncipe que Xu Fei partiu para o pavilhão das 100 flores em uma carruagem. O príncipe está maliciosamente feliz com a possibilidade de Xu Fei quebrar as regras da família real. Lao Fu informa Xu Fei que eles chegaram, e o menino espreita por trás da cortina da carruagem. Xu Fei fica surpreso e observa que o pavilhão das 100 flores realmente se parece com a casa de um nobre. Os transeuntes comentam a chegada da carruagem da marquesa à casa e a possibilidade de ser o novo marido dela, mas consideram a visita da família da marquesa uma desonra para a família Qian. Xu Fei pergunta discretamente a Lao Fu se ele ainda o apoia, recebe a confirmação e aceita agir com a situação, dizendo que entende. A mulher encontra Xu Fei e Lao Fu na escadaria. Eles dizem que estão procurando o Sr. Tian, e de lá se ouve uma risada. O homem loiro percebe, do último andar, que descobriu que a pessoa à sua frente é o marido da marquesa de Zhenbei, e mesmo assim não consegue esconder isso. Xu Fei sorri, e se maravilha com o fato de sua reputação agora permitir que até mesmo estranhos o reconheçam imediatamente. Qian Renji convida formalmente os convidados a subir e expressa interesse em ajudar a marquesa, oferecendo-se para conversar lá em cima. Xu Fei pergunta se isso significa que o Sr. Qian decidiu lhe emprestar 100.000 taéis. Qian Renji entrega um recibo e diz que está pronto para fornecer assistência no valor de 100.000 taéis, se ele desejar. Deitado com um olhar despreocupado, Xu Fei pensa que, se aceitar esse dinheiro, decepcionará ambas as famílias. Qian Renji admite com um sorriso que não entendeu muito bem o que o irmão Xu quis dizer. Xu Fei explica que o empréstimo deve ser incondicional e sem condições, já que a família de Huan Fu terá que usar sua loja para pagar a dívida de qualquer maneira se ele pedir dinheiro como marquês. Qian Renji responde de maneira contida e amigável que não há necessidade de falar com ele de forma tão rude. O jovem bebe chá calmamente enquanto discute as possibilidades de limitar as reservas do exército, observando a ambição do Sr. Qian. O homem loiro de vestes verdes diz, com um sorriso, que subestimou o irmão Xu e chama as garotas para dentro. O jovem reage com surpresa e pergunta se o outro homem realmente vai silenciá-lo caso não cheguem a um acordo. Duas moças vestidas com roupas claras cercam um homem. Uma delas diz que, já que ele está ali, ela deveria servi-lo bem. E o homem fica assustado e pergunta o que elas estão fazendo. O homem se encontra entre duas garotas, com uma expressão constrangida, enquanto, abaixo, o loiro pondera sobre planos para o bem de sua família. O loiro explica que a família Huang Fu é muito influente, e a sua própria é rica, e propõe uma aliança que poderia torná-los os mais poderosos do país de Yan. O homem loiro, com semblante severo, promete 10.000 taéis para uso pessoal se o homem aceitar o título por 100.000 taéis, e insinua que ele poderá se divertir com as garotas. O homem loiro, em voz alta, persuade o irmão a não perder a oportunidade pelo bem da família e o exorta a não isolar a marquesa. O homem sorri e concorda, dizendo que é uma ótima oferta, enquanto uma das garotas toca delicadamente sua bochecha. O homem loiro convida alegremente o outro para relaxar no pavilhão de flores, e o homem faz um gesto para que ele espere.
O jovem faz um gesto e informa a moça que suas palavras significam uma rejeição completa da união com a família dela. Um homem loiro de terno verde, com expressão preocupada, o convence a pensar em 100 mil taéis. O jovem, confiante, oferece uma aposta de que ganhará 100 mil taéis até o final do mês. Dois homens discutem os termos da aposta, e o jovem se oferece para construir um pavilhão com 100 flores como garantia. O loiro pergunta quanto seu oponente apostará em troca, já que não se pode apostar sem ter algo em jogo. E ele responde que o fará se perder. O jovem confirma que atenderá a qualquer desejo do Sr. Qian, e o loiro concorda prontamente em fazer uma aposta. Na casa da Marquesa Zenbei, guardas e uma mulher de cabelos vermelhos e armadura estavam reunidos em um cômodo. Um jovem encontra uma mulher ruiva, pergunta se ela está acordada, e ela pergunta se ele foi visitar Qian Renji. O jovem explica ao homem mais velho, com um sorriso, que deveria ter conversado com ele sobre como ajudar o exército. A mulher responde com firmeza que esse não é problema dele. A mulher ruiva pergunta-lhe, furiosa, se ele sabe quem é Qian e quem lhe deu autoridade para pedir dinheiro emprestado em nome da marquesa. O homem mais velho tenta persuadir o jovem, com ansiedade, a confessar seu erro à marquesa, mas este está perplexo quanto ao que fez de errado. A mulher destrói violentamente o chão ao seu redor, gritando quem lhe deu permissão para ir até aquele homem. O guerreiro de capacete explica que a marquesa ordenou que Xu Fei se ajoelhasse e fosse punido. O jovem pergunta surpreso se ela realmente lhe ordenou que se ajoelhasse. O jovem é forçado a se ajoelhar e o choque transparece em seus olhos. O ancião explica que, se o marquês fez algo errado, deve ajoelhar-se e aceitar a punição. O jovem pergunta severamente à marquesa se ela realmente quer que ele se ajoelhe diante dela. E ela sai, ordenando que ele seja enviado para essa prisão. O jovem olha para o horizonte e diz com tristeza que a compreende. O soldado pergunta à mulher o que aconteceu, e ela responde que se sentiu ofendida por ser chamada simplesmente de Marquise, e não pelo seu nome. O guerreiro raciocina que, se seu avô descobrisse sua tentativa de pedir dinheiro emprestado à família Qian, isso causaria um alvoroço. Então ele pede que o infrator seja punido antes que seu avô o expulse da família. O idoso nega a acusação e explica que Xu Fei não pediu dinheiro emprestado à família Qian. O homem mais velho acrescenta que Xu Fei chegou a rejeitar o suborno da família Qian, que consistia em uma bela mulher e uma grande quantia em dinheiro. A marquesa pergunta, irritada, por que não lhe contaram isso antes? Um dos guardas relata que há rumores sobre a desavença de Xu Fei com a família Qian, que ele teria prometido ganhar 100 mil taéis em 10 dias, e todos estão surpresos com a notícia. Xu Fei está sentado em um quarto escuro com feno, segurando a cabeça e pensando que não esperava isso dela. Xu Fei conclui, pensativa, que ela é apenas uma marquesa feudal comum. O homem explica que mesmo que todas as lojas da família Wang Chu fossem vendidas, não seria suficiente para arrecadar 100 mil taéis em 10 dias. O mesmo homem de vermelho com uma aura brilhante elogia Qian por sua inteligência, dizendo que ele se saiu bem desta vez. O loiro explica que tudo está sendo feito em benefício do príncipe herdeiro, que está considerando a possibilidade de contratá-lo para um bom cargo. Um homem de cabelos longos e castanhos aponta para dois irmãos da família Qian que ocupam bons cargos, destacando as ambições da família. O homem loiro faz uma reverência e diz que tudo está sendo feito para ajudar Sua Alteza. E o homem de vermelho dá uma gargalhada sonora. O homem de vermelho diz solenemente que seu interlocutor conquistou uma posição elevada, e o homem loiro agradece ao príncipe. A mulher olha para dentro, e o jovem na prisão pergunta se a marquesa mudou de ideia ou se ainda insiste em sua punição. A mulher de capa diz que pode proteger o homem, mas não à custa da reputação da família. O homem pergunta indignado quando foi que ele alguma vez arruinou a reputação da família dela. Ela revela que ele fez uma aposta com Qian Renji de 100 mil taéis em 10 dias, e admite que nem sequer pode ajudá-lo. O homem está convencido de que vai ganhar, porque se fez uma aposta, significa que está confiante na vitória, e lamenta que ela não acredite nas suas palavras. Ele pergunta novamente como ela pode acreditar que ele conseguirá atingir seu objetivo em 10 dias, e exclama que, nesse caso, eles deveriam se divorciar. Ela se recusa categoricamente, dizendo que nunca concordará com o divórcio a menos que um deles morra. Mas o homem permanece calmo e afirma que já decidiu tudo. Uma mulher aparece em frente ao buraco na parede e declara, ansiosa, que aquilo é uma má ideia, enquanto o homem permanece assustado e em silêncio. O velho pergunta se eles ainda estão lá, e a mulher diz para eles ficarem de olho no homem caso ele saia. Um homem com um olhar de fragilidade diante da separação pensa que esse casamento não é o certo para ele, e que precisa se divorciar. Contra o céu noturno como pano de fundo, o velho chama o homem pelo nome, pedindo desculpas mentalmente pelas ações da marquesa. A mulher, examinando os papéis, confirma sua disposição de vender todas as lojas para ajudar o marido. E o cavaleiro fica surpreso com sua decisão. Ela, de pé junto à janela sob a luz do luar, admite para si mesma que ele é seu marido e que ela deve ajudá-lo. O jovem repreende o velho por tê-lo abandonado pela segunda vez, ao que este responde que tudo não passa de um mal-entendido. O homem concorda humildemente em suportá-lo uma vez,
mas não está preparado para suportá-lo 2 ou 3 vezes, e o velho confirma que compreendeu tudo. O herói explica que precisará da ajuda do velho para participar da aposta, e diz que começará na manhã seguinte. Com confiança, o homem ergue o olhar e decide que, apesar das expectativas de fracasso, precisa ganhar 100 mil em 10 dias. No portão da mansão da Marquesa de Zenbai, um guarda cumprimenta Xu Fei, que alegremente lhe deseja bom dia. O guarda fica surpreso com a aparência de Lao Fu e pergunta o que aconteceu com o cabelo dele. Lao Fu, com 2 espadas nas costas, enxugando as lágrimas, pede asperamente que não se fale nada sobre seu novo corte de cabelo. Lao Fu explica que Xu Fei cortou o próprio cabelo, garantindo-lhe que assim era melhor. E o guarda, surpreso, expressa suas condolências pela perda. Xu Fei pergunta a Lao Fu se ele se lembra das técnicas que lhe foram ensinadas e começa a demonstrá-las enquanto conta em voz alta. Xu Fei e Lao Fu puseram-se a trabalhar energicamente, declarando em voz alta que ganhariam 100 mil taéis em 10 dias. Após o treinamento, Xu Fei elogia Lao Fu pelo excelente trabalho realizado e pergunta se a família Huang Fu possui uma casa de leilões. Lao Fu explica que a casa de leilões ficou fechada por alguns anos, devido à expansão dos negócios da família Qian. Xu Fei diz que isso é bom e lembra-lhes que precisam de mais 120 taéis para o plano que discutiram no dia anterior. Xu Fei esclarece que o dinheiro deve ser do fundo pessoal de Lao Fu, e não das reservas da família. E Lao Fu observa, com pesar, que agora se sente como um escravo. Xu Fei promete a Lao Fu que devolverá o dinheiro em 10 dias, e pede que ele não se preocupe. E Lao Fu pergunta se ele planeja usar o dinheiro para comprar e vender tesouros em leilão. Xu Fei explica que não consegue ganhar 100 mil taéis dessa forma, e que vai entrar para o ramo da publicidade. O guarda diz à moça que todas as lojas estão registradas em seu nome, mas ela entende que, mesmo que sejam vendidas, não será suficiente. O homem loiro insiste que vender todas as lojas a um desconhecido é indigno, mas está preocupado com as consequências. A mulher lembra-lhe que os assuntos entre ela e o marido são assunto de família, e repreende-o asperamente, ao que ele se desculpa por ter ultrapassado os limites. Na rua, as pessoas comentam quanto dinheiro é necessário para gerar tanto papel e observam a estranha tempestade de folhas de papel. Os transeuntes notam que há inscrições nos papéis e se perguntam quem poderia arcar com tais despesas. A protagonista reconhece o logotipo da casa de leilões Huang Fu no cartaz e vê um anúncio colorido dos lotes incomuns do leilão. O homem de cabelos grisalhos está preocupado que Xu Fei esteja tentando enganar a todos com seu plano e pede à marquesa que impeça o marido para evitar consequências. No mercado, uma multidão de pessoas presta atenção respeitosa a uma mulher. Os 3 homens, surpresos, perguntam à marquesa se o que estava escrito no papel era verdade e se realmente havia objetos divinos na casa de leilões Huang Fu. Um dos homens dá desculpas à multidão, mas um grito se ergue anunciando que a família Huang Fu está cumprindo suas promessas. E o príncipe Zhao Zhen aparece em uma liteira. Todos os presentes se curvam e saúdam Sua Alteza Real o Príncipe. A garota ruiva se curva respeitosamente e diz que está honrada em conhecer o príncipe. O príncipe, com um leve sorriso, diz a Shenan que ela não precisa ser educada. O príncipe ordena que todos se dispersem e esperem. Depois diz que verá quais itens divinos a família Huang Fu exibirá no leilão. A multidão comenta sobre a beleza do príncipe e aguarda ansiosamente o leilão, curiosa para saber o que acontecerá. O príncipe diz a Shenan com determinação que trará todos os moradores da capital para apoiar seu leilão. O homem de cabelos grisalhos sugere que a marquesa vá deter Xiao Fei, mas Shenan decide também voltar para casa. A garota diz que não vai interferir, já que a discussão ainda não terminou, e quer ver aonde tudo isso vai dar. Um jovem pinta com um pincel e come uma maçã, pensando que, se não dormir, não chegará a outro mundo. O homem mais velho pergunta, preocupado, se o jovem realmente conseguirá ganhar dinheiro dessa forma, já que ele já gastou todo o seu dinheiro. O jovem se levanta e se espreguiça, dizendo que precisa dormir e que tudo estará pronto em breve. Ao se despedir, ele diz que talvez desapareça por 1 ou 2 dias, e o homem mais velho suspeita que ele não vai fugir, após o que o rapaz vai embora com a garantia de que lhe mostrará tudo quando voltar. Antes de ir para a cama, o jovem diz a Lao Fu para não deixar ninguém se aproximar dele nos próximos 2 dias. O velho diz, com ansiedade, que ainda não tem certeza do sucesso e que já deu tudo de si. Mais tarde, o velho grita surpreso para o quarto vazio, perguntando para onde o cavalheiro havia desaparecido. Em outra realidade, um jovem pede desculpas ao telefone, explicando que esteve ocupado nos últimos dias. Seu interlocutor ao telefone informa que a primeira parte do pagamento pelas ervas já foi transferida para seu cartão bancário. O jovem pede ajuda com um par de rádios potentes e recebe consentimento. Um cara de óculos está pensando em alugar um lugar só para ele para facilitar a transição para um novo mundo. O rapaz promete, entusiasmado, mostrar a todos os seus objetos mágicos e ganhar 100 mil taéis em 10 dias. Ele diz, sorrindo na rua, que a ciência fará milagres por 100 mil taéis. E uma menininha o chama de louco. A garota de cabelo azul parece cansada e sua amiga percebe olheiras sob seus olhos. A garota, com o rosto escondido na mesa, diz que a vizinha de Xu Fei relatou que Xu Fei estava hospedada em um hotel perto da escola nos últimos 2 dias.
Uma amiga de cabelo curto pergunta indignada se esse cara a atraiu. A garota tem certeza de que o rapaz tem seus motivos, porque ele não é esse tipo de pessoa. Ela diz, pensativa, que se ele quisesse algo adulto, simplesmente teria vindo falar com ela. E sua amiga comenta, emocionada, que ela pensa demais nele. Uma mulher olha para dentro do quarto e diz a Chu Xian que Xu Fei está procurando por ela. A amiga de cabelo curto diz que não pode almoçar com Jia, deixando-a chateada com sua recusa. A garota sai rapidamente, pedindo desculpas à amiga e prometendo pagar o aluguel da próxima vez. Uma garota de cabelo curto está insatisfeita com o fato de sua amiga valorizar o amor em detrimento da amizade. E um rapaz de suéter verde aparece ao lado dela. A garota de cabelo curto fica surpresa e se pergunta por que pensou imediatamente nesse rapaz.